Bora lá, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e vamos falar do clássico Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Atlético Paranaense vence jogando na Arena da Baixada e complicou de vez a vida do Atlético Mineiro na Libertadores. A equipe acumula 2 derrotas, já a equipe do Atlético Paranaense vem de um empate e uma vitória na Libertadores, né? A vida do Atlético Mineiro não tá fácil, agora vai ter que vencer os próximos jogos se quiser se classificar para a fase de grupos da Libertadores, galera. E vamos acompanhar todas as notícias aqui desse clássico que tivemos na Libertadores. Vou deixar o link na descrição, crédito, direitos autorais e ESPN do Grupo Disney. O Kudê tem que ver é o seguinte, é o segundo jogo seguido que a equipe dele toma gols cedo, isso complica a vida. E é o segundo jogo seguido em que a equipe dele precisa caprichar mais em finalizações. Num acumulado com aquele jogo com o Vasco, em que o goleiro Léo Jardim também foi o melhor em campo, não é só uma coincidência. É algo a se acertar, principalmente para um time que agora tem 0 ponto na classificação na Libertadores, com os adversários já se distanciando. Então, 0 ponto e 0 gol. São... 0 gol. Não, 0 gol não. Ontem fez o gol. Ontem fez o gol. Não fez o gol no primeiro jogo. Mas tá o saldo negativo. Né? Não, e são 50, né, finalizações nessas duas partidas, a média dessas duas partidas. Pouco aproveitado as oportunidades. A gente falava do repertório único do Hulk. Ontem o Pedrinho tentou algumas coisas também, teve algumas valências diferentes, mas é um Atlético ainda muito desequilibrado nessa questão do aproveitamento. É um time que tem posse de bola, que tem articulação, mas o aproveitamento é muito abaixo. Óbvio, a gente falou do Bento aqui, que fez uma baita partida. Ele faz uma defesa no final do jogo do Natan, que o Natan no rebote e o Natan no rebote manda na lua. Inacreditável, era pro Galo empatar. Mas de 10 finalizações no gol, 6 finalizações espetaculares do Bento, 5 defesas espetaculares do Bento, as outras 5 tinham que entrar, né? Porque você tem que melhorar a qualidade da sua finalização. Se entrasse uma das 5, Paulinho, né? Entrasse uma das 5, o jogo já acabava empatado. Uminha. O Paulinho precisou de 3 chances na cara do goleiro para fazer um gol. Sim, ele já tinha tido uma no primeiro tempo, né? Que o Hulk deixa ele na cara do gol. É a história do copo meio cheio, meio vazio, né? Claro que se você parar para analisar o resultado e a situação do Atlético no grupo agora, do Galo, você vai olhar e falar o seguinte, olha, é uma situação que é delicada. Em 2 jogos, perdeu um jogo em casa, perdeu um jogo fora para o Atlético Paranaense, não pontuou, se o Libertad venceu a Aliança Lima, o Libertad vai a 6, fica 6-4 e 0. Né? Tem muita coisa para acontecer, mas a situação é desconfortável. Mas praticamente não pode mais errar o Galo. Então. De 4 jogos ele tem que ganhar 3, pelo menos. O que fica pra fazer pro Galo 9. aí, Abel... E com 9 pode ser que ele não classifique. O que fica pro Galo aí, eu concordo com o Kudê quanto a isso. Claro que o treinador muitas vezes, quando o resultado não é bom, ele fala muito em autodefesa do trabalho. É que a produção ofensiva do Atlético melhorou. O Atlético está finalizando mais. O Atlético ontem conseguiu pressionar o Atlético Paranaense, estava 2-0, mas jogou um segundo tempo quase na área do Atlético Paranaense. E isso o time não estava apresentando até então, né, a classificação aí. Não estava apresentando até então. Eu acho que para o treinador, olha, os resultados não foram bons, perdeu do Vasco na estreia do Brasileiro em casa, perdeu ontem do Atlético Paranaense na Libertadores, mas... eu acho que já há sinais de um time que ainda é muito irregular, é muito inconstante, tem dificuldade para criar o que tem criado. E criou bastante, mas perdeu os 2 últimos jogos. E ontem é um exagero dizer que 70%, 80% ou mais das chances do Galo saíram dos pés do Hulk? Não, acho que ele ainda... Acho que mais que 80, hein? Mais que 80. Fez um grande jogo de novo. Quase tudo. Abel. Quase tudo. O Hulk gosta de falar muito de arbitragem, muitas vezes, quando termina a partida, né? Mas a importância dele para o Atlético é inegável. Ele participa do gol no passe para o Paulinho. Ele fica no pivô, né? Ele faz jogadas. No primeiro tempo ele fez uma jogada que os caras tentaram derrubá-lo. Ele ganhou na força, né? E serviu pelo lado esquerdo para o Paulinho, que foi uma... O Paulinho entrou cara a cara e o Bento defende, né? Ele cobra uma falta da intermediária no segundo tempo também, que eu achei que se a bola vai no gol, vai Bento, o zagueiro, vai todo mundo para dentro do gol. Inclusive, quando ele ia cobrar essa falta, tava com meu filho, eu falei assim, ele vai bater direto. Ele falou, daí, papai? Eu falei, não é possível. Aí eu me lembrei, eu falei, só o Neto fez um gol daí, no Maracanã, no Corinthians e Flamengo. No Gilmar. Né? No Gilmar de goleiro. O Hulk deu uma bomba, que se a bola vai no gol, meu amigo... Esse é um diferencial dele desse ano, né? Não que durante a carreira ele não fizesse isso, mas esse ano ele está tentando muito e está acertando muito no chute, principalmente de falta, né? Então, ainda agregou mais
uma valência. Aí as muitas que o Hulk tem, né? É o principal jogador do Atlético, sem dúvida, todo mundo sabe disso. E nem com uma grande atuação do Hulk, o Galo conseguiu o que queria, que era pontuar na Arena da Baixada, vencer depois da derrota na estreia. Vamos acompanhar o que disse então o Hulk depois do jogo. Será que reclamou? Vamos ver. Tava bravo, hein? Se fosse só um jogo difícil, era fácil. Era bom. Se a gente perdesse limpo, era a melhor coisa que podia acontecer. Não tinha nada para reclamar. Só que eu acho que isso aqui só vai mudar quando os árbitros começarem a dar entrevista depois do jogo. Porque não é normal. Antes de começar as competições, a gente tem que receber todos os regulamentos. Eu não consigo entender se eles são da mesma escola, se eles são estudados para seguir o mesmo critério e para um jogo eles usam uma decisão, para outra. O Paulinho estava muito em cima, eu falei pro árbitro. Eu vim conversar com o quarto árbitro aqui, falei, professor, na regra, fala que se estiver muito próximo, não é intencional, então não é pênalti. E o quarto árbitro falou para mim, Hulk, exatamente, não foi pênalti, mas vai ter que chamar porque a decisão é do árbitro. Então só o árbitro que viu o pênalti. Só o árbitro que viu. Entendeu? O nosso gol, eu não sei, eu não posso falar se foi impedimento ou não. O gol do Johan, então eu não posso falar. E outra coisa, é campeonato brasileiro, é Comebol. Sabe o que é triste? O jogo para muito. O goleiro faz o que quer. Se a gente estiver ganhando, o Everson vai fazer o que quiser, não vai tomar cartão. Se o time adversário estiver ganhando, vai fazer o que quiser, não vai tomar cartão. Enquanto isso não mudar, do futebol. Epa. Mais ou menos uns 2 minutos do Hulk falando só de arbitragem. E já que a arbitragem foi assunto e continua sendo assunto depois desse jogaço com vitória do Furacão, temos conosco no F360 Leonardo Gaciba para falar exatamente desse assunto tão polêmico. Tudo bem, Gaciba? Bom dia, bem-vindo ao 360. Bom dia, meus amigos. Um prazer falar com vocês. Há quanto tempo que a gente não conversava. Grande prazer falar com vocês. Vamos falar então da arbitragem argentina, né? Paulo Echeverría, um árbitro jovem que está fazendo apenas seu 2º jogo na Libertadores da América. Entrou no quadro da FIFA ano passado. Eu não sei não, mas para mim, a Comebol errou na escala. Não pela qualidade do árbitro, mas errou na questão da experiência. Isso é um clássico brasileiro. Isso deve ser respeitado e colocado. Sabe qual é o problema? Tem pouco árbitro. Então eles vêm com uma equipe com 2 árbitros. E essa mesma equipe da Argentina vai fazer um jogo hoje, aqui no Brasil. Então eles mandam um que fica como reserva, que era o árbitro mais experiente, e o árbitro de campo menos experiente. Agora, é Atlético versus Atlético, né, amigo? Para mim a escala foi equivocada. E eu não tenho certeza, mas não lembro exatamente, mas na transmissão ontem, inclusive, falaram que eles vão fazer um jogo hoje e um jogo amanhã. Isso. Não é isso? Falou, a equipe vem, né, Gaciba? Eles aproveitam a viagem, faz 3 jogos e aí apita jogos, tá vai mudando, né? O árbitro quem foi quarto árbitro ontem apita campo, hoje. Vai mudando. Passagem tá cara, né? Vamos começar os lances, então, com o pênalti que demorou uns 6, 7 minutos aí, Gaciba, com a mão do Paulinho. Qual a sua análise desse lance? Em primeiro lugar, demora excessiva, 4 minutos para chamar o árbitro para ir à beira do campo para tomar a sua decisão, no que para mim é um lance altamente simples. Isso era pênalti na época que eu apitava, era pênalti. Na época que eu apitava. Por quê? Porque o braço do jogador está acima da linha do ombro. Ele está com o braço acima do ombro. Vê que ele salta, olha o braço direito dele. O braço direito dele é um movimento natural, tomando cuidado. No braço esquerdo ele ergue, né? O Hulk até ali fala, pequena distância. O detalhe da pequena distância é um dos fatores para ser levado em conta na decisão. O outro fator é a questão do braço estar ou não em posição antinatural. Esse braço aqui, acima da linha do ombro, ele só não é punido se o jogador joga a bola contra o próprio braço. Ele chuta a bola contra o próprio. Um companheiro chuta a bola contra o braço dele. E um outro detalhe que eu acho que é importante, nós tivemos recentemente no Brasil pessoas, e aí vou dizer pessoas, né, que criaram teses da sua própria cabeça. Né? A primeira das teses que foi criada é o seguinte: se tocar no jogador na barriga, se desfiar em qualquer parte do corpo, está liberado, não é pênalti. E não é assim, a regra nunca fala isso. Ela fala a questão da mudança significativa de trajetória. Se essa bola pega lá no pé e sobe, né, ela realmente aí tem uma mudança significativa, é uma interpretação.
né? Então, para mim, aí o pênalti é muito claro, não deveria ter demorado tanto tempo, tanto para tomar decisão, como para ser chamado. Cartão amarelo, aí é o seguinte, é um arremate ao gol. Se intercepta a bola no arremate ao gol, ataque promissor, cartão amarelo, que tira o Paulinho do próximo jogo, né? Mas era um arremate aí, ao gol? Era uma cabeçada, desvio pro gol. Desvio de cabeça. Desvio buscando o gol, né? Que quem cabeceou foi um jogador do Atlético Paranaense. Atlético Paranaense e a bola bate na mão do Paulinho, tá certo. Vamos ao próximo lance então, Gaciba, por favor, que é o gol anulado na cobrança de falta do Johan, não é isso? Perfeito. Aí a questão da interferência no adversário, né? O jogador em posição de impedimento, e aí vocês vão ver, eles vão pedir para traçar as linhas, mas claramente o jogador disputa, o jogador que está em posição de impedimento, disputa a bola com um goleiro. Aí não tem volta, ele tem que ser punido, porque ele atrapalha, o Gemerson atrapalha, reduz os movimentos, que o goleiro não consegue, né, entrar na coisa. Então, realmente, em posição de impedimento, ele tem uma ação faltosa, ele participa de forma efetiva do jogo. Acho uma decisão até bem tranquila, porque existe o contato físico, né, do atacante com o goleiro, para mim, bem marcado o impedimento. Foi aquele ajustado, né? Tinha um pé do Fernandinho ali atrás, mas foi aquele com as linhas, mas estava, né, Gaciba? Tava também em relação a coisa, realmente para mim tava impedido, né? E a gente já tá vendo aí o próximo lance em que o Galo pede pênalti no Patrick. Se a gente puder repetir o lance, para a gente revê-lo. Tem um encontrão ali. Quem é o jogador do Atlético Paranaense? Parece que é o Pedro Henrique. O Pedro Henrique, é isso mesmo. Olha aí, Gaciba. Essa é uma jogada que pode vir a dividir opiniões, né? Uma jogada bem difícil, mas a gente, pelo ângulo de baixo, você dá uma olhada na parte do ângulo de baixo ali, quando a gente pega aquela câmera atrás do gol. Tá? Vamos ver agora a câmera atrás do gol. Olha lá, eles têm uma dividida e aí o jogador do Atlético Paranaense tem um movimento extra depois desse toque ombro com ombro, né? Para mim, aí existe uma infração. Por quê? Porque tem um chute dissociado, né? Ele tem um chute dissociado em relação à disputa da bola, né? Olhando pela câmera que tem atrás do gol, que ela vai ficar atrás da linha, esse movimento extra aí, ele chuta e pega a perna direita, né? O calcanhar do Patrick. Na opinião do Gaciba, houve pênalti no Patrick. E a expulsão do Mariano, pra gente fechar, eu achei que foi na bola, hein? Não sei se o Gaciba vai concordar, não, se pegou no jogador. Olha aí, Gaciba. Essa é uma jogada mais difícil, né? Que também acho que vai dividir opiniões, mas para mim não há infração. Eu não vejo falta nessa jogada. Né? A minha ótica, eu não vejo falta nessa jogada, né? Observando aí com calma as imagens, vendo, para mim o Mariano tira a bola e aí, lógico, depois que ele tira a bola, a jogada é em velocidade, tem um contato de jogo, mas para mim ele tira a bola e aí o mais ruim disso aí tudo que é o seguinte: se a falta, não tenha dúvida, é cartão amarelo, é como o pênalti. Se há o pênalti no arremate ao gol, o cartão amarelo vem junto. Porque não é pela intensidade, e sim pela parte tática, né? E aí, consequentemente, o Mariano toma o segundo cartão amarelo, que para mim é dado de forma equivocada. E alguns alertas, assim, eu acho que vale a pena a gente fazer dentro desse jogo do Atlético Mineiro. Uma luz que talvez tenha que ser acesa, né, dentro do Atlético. Em primeiro lugar, eu acho que os jogadores precisam começar a treinar também esse cuidado com os braços, né? O pênalti cometido é evitável, claramente é evitável, só querer baixar a mão ali que se evita a penalidade. E em segundo lugar, a forma veemente com que o Atlético, inclusive com seu treinador, com jogadores, reclamam ao árbitro central, pedindo para ele ir ao VAR ver se o Mariano tinha feito falta ou não para tirar o cartão amarelo dele, mostra desconhecimento total da regra do jogo. Total da regra do jogo.
né? Então, acho que esse é uma coisa que as pessoas precisam, o futebol precisa estudar, começar a perceber isso. Olha, falta de critério porque ele não foi ver o cartão amarelo do Mariano e foi ver o pênalti. Não é falta de critério por isso, porque ele não pode ver. O árbitro de vídeo não pode checar um tipo de situação dessa de segundo cartão amarelo. Querem trocar o protocolo? Todos os amarelos vão ter que ser revistos. E por que o amarelo não é checado, né, Abel? É pela questão do seguinte, e se o primeiro tiro tivesse sido injusto? Ele não teria checado o primeiro cartão amarelo. Então, por isso que os cartões amarelos não são checados. Isso é uma decisão de campo. Na minha opinião particular, uma decisão equivocada, porque eu acho que a falta não existiu. Galera, uma arbitragem assim bem confusa, né? Mas também o Hulk também não tem um jogo que o Hulk não reclama de arbitragem. Quando é pênalti para eles, né? Quase todo jogo tem pênalti para o Atlético Mineiro. Aí ele gosta. E quando não tem, é essa choradeira. É claro, o pênalti Patrick houve, sim. Mas também ele tem que pensar também, né? Que quando é pro lado dele, né? Ele não reclama, né? Ele gosta. Mas quando é qualquer coisa que desfavorece, é essa choradeira, né? A equipe do Atlético Mineiro não jogou tão mal assim, né? Na minha opinião, não jogou tão mal, mas a equipe do Atlético Paranaense foi mais efetivo, conseguiu achar os 2 gols, né? E com isso já conseguiu fechar a partida. O Atlético, mais uma vez, como na última partida contra o Vasco, saiu perdendo por 2-0, conseguiu fazer um gol, mas não conseguiu chegar ao empate, né? E agora se complica de vez na Libertadores. No Campeonato Brasileiro também iniciou muito mal, iniciou com uma derrota, né? E é isso aí. Agora a equipe vai ter que tentar se recuperar. Agora são 4 jogos pela frente. A equipe do Atlético vai ter 2 jogos em casa e 2 jogos fora de casa na Libertadores. Vai ter que vencer, né? É um grupo que não é fácil. Tem o Libertad, tem o Alianza Lima, né? Lembrando, o Libertad venceu o Libertad, né? O primeiro jogo, e por isso o Libertad tem 3 pontos e pode chegar a 6 e pode complicar ainda mais a vida do Atlético Mineiro, que é o último colocado. O Atlético Mineiro não pontuou ainda. A equipe, para falar a verdade, só fez esse golzinho aí, né? Contra a equipe do Atlético Paranaense. E se o Atlético Mineiro não conseguir se classificar, dificilmente o técnico Kudê vai permanecer no comando técnico da equipe do Atlético Mineiro. Dá a entender que os jogadores não estão compreendendo o que o técnico tá pedindo. Ficou bem nítido isso, porque algumas coisas que acontecem dentro de campo dá a entender, né? O time é muito dependente do Hulk e do Paulinho. Já a equipe do Atlético Paranaense, que é dirigido pelo Paulo Turra. Paulo Turra tem um aproveitamento excelente, só tem uma derrota na temporada com a equipe do Atlético Paranaense, né? O Atlético Paranaense é o atual vice-campeão da Libertadores, perdeu a última edição para o Flamengo e esse ano também vem muito forte, né? Venceu também estadual e vem muito forte também na competição aí da Libertadores.